Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Diego Neves. Essa é mais uma aula para o curso Cultura Digital. Hoje vamos ver a utilização do aplicativo WordPad, que é um programa que já vem instalado com o seu Windows, que pode ser usado para edições um pouco mais avançadas de texto, com opções a mais do que o bloco de notas que vimos anteriormente. Se você está vendo essa aula, a primeira aula que você está vendo do Cultura Digital, saiba que temos outras aulas de hardware, uma aula de conceitos, aula de história do computador. Tem diversas aulas aí que antecederam essa que vocês podem dar uma conferida. Agora estamos no YouTube gratuito, era um curso pago e eu resolvi abrir aqui no YouTube gratuitamente. Não sei por quanto tempo permanecerá nesse formato. Se você está vendo pelo Instagram, saiba que também tem no YouTube com o nome Cultura Digital. Se você está vendo pelo YouTube, também você vai encontrar no meu IGTV do Instagram, em P. Diego Neves. Se você quiser me ver, conhecer um pouco do meu dia a dia que eu compartilho no Instagram, segue lá que todos serão muito bem-vindos. Sem mais delongas, vamos abrir o WordPad. Vou clicar aqui no botão iniciar. Como eu já disse em outros vídeos, esse meu botão iniciar é alterado, não é o botão padrão do Windows 10. Então, vou clicar aqui em cima para o menu que vocês provavelmente vão ter ao clicar aqui embaixo. Para achar o WordPad, você vem em acessórios do Windows e aqui temos o WordPad. Ele também pode ser facilmente encontrado quando você abre o menu iniciar e digita o Word, ele vai ser uma das opções. Caso você não tenha o Word do Microsoft Office instalado, ele vai ser a única opção. Nós temos aqui a primeira tela do WordPad. Você vê uma folha em branco com uma régua e algumas opções. Vamos passar um pouco pelas opções e depois vamos ver o uso de cada uma delas. Quando formos tratar do Word e do Microsoft Office, as aulas serão pequenas e com os conteúdos bem segmentados. Nessa aula eu vou fazer mais um geralzão, porque o WordPad é muito básico, não vale a pena a gente gravar diversas aulas sobre esse programa tão básico. Então, com uma aula só a gente consegue ver quase tudo que ele tem a oferecer. Aqui nós temos a visualização padrão do WordPad. Você pode aproximar ou distanciar a folha segurando o Ctrl e girando o scroll do mouse, aquela bolinha do meio do mouse. Você tem a sua visualização alterada, para você deixar da forma que ficar melhor para você. Aqui nós temos as opções de imagem da folha, já aqui na régua é possível alterar. Você tanto pode clicar aqui embaixo e alterar a distância toda. Ele não permite, diferente do Word, ele não permite puxar muito aqui para trás. Vai ter que ir na configuração de página. Mas aqui para frente para configurar a linha base do texto. É o recuo de todos os parágrafos. E aqui o recuo do primeiro parágrafo. Então, você também pode alterar o recuo base e o do primeiro parágrafo ao contrário. Já vou estar mostrando isso aqui, como fica, com o texto fica mais fácil da gente visualizar. E aqui também é onde o texto vai acabar. Vamos aqui para o menu. Nós temos aqui a opção de seleção de fonte, para que você possa alterar a tipografia da letra, alterar o formato da letra que está escrita. Aqui o tamanho, caso você queira selecionar diretamente o tamanho, ou você pode ir clicando para a fonte e aumentando e diminuindo. Aqui nós temos as opções de realce do texto, você pode colocar em negrito, em itálico, que é um pouco deitado, sublinhado, taxado, que é ele com um traço no meio, subscrito, que é abaixo, e sobrescrito acima. Aqui você pode alterar a cor do texto. Aqui seria a cor de realce do texto, a cor que fica por trás do texto. Aqui nós temos as opções de diminuir e avançar recuo, que ele faz exatamente o que a gente fez aqui, só que por uma distância padrão. Aqui seria marcadores, caso você queira fazer uma lista. Esta opção é o espaçamento entre as linhas. Aqui embaixo são as opções de alinhamento do texto, caso você queira que o texto fique alinhado à esquerda, ao centro, à direita, ou justificado, que é alinhado à esquerda, mas que o lado direito fique também alinhado, ele alinha dos dois lados. A figura é bem
demonstrativa aqui, né, bem explicativa. Essa opção é a opção de configuração de parágrafo. Você pode configurar as opções do parágrafo, espaçamento todo, dessas mesmas opções aqui em cima de recuo, de distância da primeira linha, de espaçamento entre linhas, vocês conseguem fazer aqui em uma única tela, tudo numericamente, né? Isso seria útil para normas da BNT ou algum padrão que você tenha definido para um trabalho seu. E aqui nós temos as opções de inserir imagem. Tem a opção de desenho do Paint, data, hora, inserir objeto. Vamos indo para a prática, que vai ficar mais tranquilo para que vocês possam ver. Então, eu vou digitar um texto. Eu vou usar uma ferramenta da internet, chama Lorem Ipsum. Essa ferramenta é muito utilizada. Por designers e programadores quando querem gerar textos para os seus sites. Nós temos aqui embaixo, pode escolher quantos parágrafos você deseja, quantas palavras, quantos bytes. Aqui eu vou dizer que eu quero 10 parágrafos e vou mandar gerar. Vai gerar um texto bem grande. Eu vou copiar e vou colar aqui no WordPad. Ele não trouxe nenhuma formatação. Eu também vou voltar aqui e eu vou gerar uma lista. Então, ele gerou 10 parágrafos de listas. Essa lista eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu acho que deixa eu colar logo aqui no WordPad. Eu não sei se ele vai já deixar ela formatada. Pronto, não deixou a lista formatada. Não tem o pontinho da lista aqui, tá vendo? Só uma frase por linha. Vamos fechar aqui a internet. Vou voltar, vou dar alguns enters para baixar, só para que vocês possam ver alguns detalhes da digitação. À medida que você vai digitando aqui no WordPad, caso você chegue ao final da linha, ele vai passar para a linha de baixo. Vê que ele está quebrando aqui no final da margem. Certo? Não apertei Enter. Ele chegou ali, ele desceu sozinho. Se eu der um Enter e digitar novamente, ele já começa na próxima linha. Aqui na parte de exibição, eu tenho um controle, tá? Tanto do zoom, né? Diminuir e ampliar aquele que eu fiz com o mouse, ou se eu quiser clicar aqui e voltar para 100%, eu vou deixar ampliado que fica mais fácil para vocês. E tenho aqui, se eu quero ver a régua, ele some com a régua, e a barra de status, que é essa barra aqui de baixo, que praticamente no WordPad ela mostra apenas o zoom. Aqui nós temos unidades de medidas, você pode alterar aqui se você quiser configurar em polegadas ou em pontos. Por padrão no Brasil a gente trabalha com centímetros. E aqui você tem a configuração de quebra automática da linha. Você tem o padrão, que é ajustar na régua, onde ele quebra aqui. Você pode ajustar na janela. Você vê que ele tirou aquela noção, né, de um tamanho de uma folha. A régua ainda mostra aqui em cima. E o ponto onde ele quebra o texto para a linha de baixo mudou, né? Do texto que seria corrido, que seria inteiro, mudou. E do texto que eu dei Enter, ele permanece quebrando a linha exatamente onde eu dei o Enter. E eu tenho sem quebra de linha, que ele vai fazer todo o texto. Aí vocês podem ver até nos Lorem Ipsum gerados, que aqueles parágrafos todos ficaram em uma única linha, porque não teve Enter nesse parágrafo, né? Ele só passa a quebrar para a nova linha realmente quando há um Enter. E aqui eu vou voltar para ajustar na régua. Um detalhe importante dessas visualizações é que elas não irão interferir na impressão. Mesmo que você esteja sem quebra automática, quando você imprimir, ele vai ser impresso no mesmo formato que você estaria vendo aqui com o ajustar na régua. Tá? Essa aqui seria o que o Word chama de layout de impressão, para você visualizar como o texto será impresso. Eu vou aqui deletar, voltar para início. E vamos ver algumas opções. Então, primeiro a parte de fonte,
Deixa eu escolher, selecionar a primeira linha. Você pode aqui clicar em fonte e alterar. Ele não altera nada, tá vendo? Ele vai alterar para o que você vai escrever. Vou mudar aqui a fonte para New Gothic, um pouco diferente. Voltar para outra totalmente diferente. Sempre altera para o que você vai escrever. Para você alterar o que já está escrito, você seleciona, clica com o botão do mouse e arrasta e faz a sua alteração. Isso serve para todas essas alterações aqui. Então vamos ver como elas se comportam. Eu posso aqui estar alterando a fonte. Vou fazer o que seria o formato mais ou menos de um trabalho de escola. Deixa eu dar um Enter. Digamos que aqui fosse o título de uma sessão, né? Uma introdução. Então, eu deixo negrito, já ficou aqui mais escuro. Eu posso aumentar o tamanho da fonte e eu quero alterar essa fonte, ficar um pouco diferente do resto do texto. Aqui, como vimos a margem, tá? Deixa eu mostrar a diferença. Ó. Eu vou arrastar para 1 centímetro. Ele trouxe o parágrafo no qual eu estou, que é um ajuste por parágrafo, mais para a direita. Aqui ele vai trazer o final dele, também do parágrafo. E aqui é o controle da primeira linha. Todas essas relações aqui do parágrafo. Caso eu queira fazer para todos os parágrafos, eu posso clicar aqui ó, do lado direito em selecionar tudo. Ou, vou dar um Ctrl Home aqui para ele voltar lá para cima. Eu posso dar um Ctrl T e ele também seleciona tudo. E com tudo selecionado, eu tenho a condição de alterar, por exemplo, a primeira linha. Geralmente é 1 a 2 centímetros, geralmente a gente usa 2 para trabalhos de escola, Ctrl Home. E ele passa em todos os parágrafos ter uma quebra de linha aqui na primeira linha. Então, quebrando, ter um recuo maior na primeira linha, um recuo de 2 centímetros. Também também vai ter nos títulos essa quebra, esse recuo. E caso você queira tirar no título, você pode aqui voltar, né, estando na linha do título, estando na linha ou selecionando aquela parte que você quer, voltar o recuo e deixar ele com um recuo diferenciado. No Word isso se torna mais fácil, porque aqui no WordPad eu teria que fazer isso título a título. Por exemplo, teria que ver aqui, ó, Bondone MT Black 16. Então aqui I negrito. Então aqui eu teria que replicá-lo exatamente, marcar o 16, procurar a mesma fonte. Ela já é uma fonte em negrito e ele ainda está com recuo. Eu teria que tirar o recuo. No Word do Office a gente tem recursos para que isso seja feito quase que automaticamente quando a gente alterar todos os títulos, alterar o corpo do texto todo por inteiro. Uma outra opção que podemos ver aqui, esse parágrafo está alinhado à esquerda, eu vou deixar este aqui alinhado ao centro, lembrando que ele ainda mantém o recuo da primeira linha mesmo estando no centro, então eu poderia retirar aqui para que ele fique realmente centralizado. Esse aqui eu vou alinhar à direita, o recuo ainda está aqui também posso retirar. E esse eu vou deixar justificado. Vocês veem que ele alinha aqui o lado direito. E se eu tirar o recuo, ele vai ficar um bloco de texto inteiro. Vai ficar um bloco com as duas laterais alinhadas. E aqui que seria a configuração do parágrafo que eu poderia fazer antes de digitar. Eu vou dar um Ctrl End para ir ao final, dar alguns Enters e vamos aqui dizer que eu quero um recuo de 5 centímetros da esquerda, de 5 centímetros à direita. O da primeira linha vão ser apenas 1 centímetro. O espaçamento da linha eu quero de 2. O alinhamento justificado. Vou dar OK. E vocês veem aqui a configuração que ele fez nesse parágrafo. Tá vendo? Começa aqui com um recuo de 1 centímetro a mais do que a base. Vai até ali.
e ele vai passar a tentar manter sempre alinhado, já que ele está justificado. Ou posso ainda pegar aqui um parágrafo desse, vou copiar aqui. Quando eu colar aqui, ele vai sobrescrever a propriedade, né? Então eu vou selecioná-lo e vou novamente configurar o parágrafo. Eu disse que era 5, 5, 1 e 2 e justificado. Ok. E ele adequou aquele texto que estava selecionado à configuração que eu fiz do parágrafo. Caso vocês precisem colocar imagens no seu texto, você tem a opção aqui em imagem, né? Pode clicar na seta e depois em imagem, ou simplesmente em cima de imagem, e ele vai trazer aqui para que você selecione uma imagem com a qual você quer trabalhar. Deixa eu pegar uma logomarca nossa, aqui, uma logomarca pequena. Pronto, aqui a imagem, ela pode ser posicionada no texto. Clicando com o botão direito, você tem algumas opções, como redimensionar a imagem, mais ou menos como a gente viu ali no Paint, né? Com proporção ou sem proporção, mas só percentual, né? Você deixa sempre percentual. Aqui a proporção, como eu disse, remarquei, ele faz essa alteração em conjunto. Seria aqui, vamos lá, redimensionar. Caso eu queira manter a proporção, eu vou redimensionar ela para 50%. Ok, ela reduz. Caso eu não queira manter a proporção, eu quero dizer que aqui vai ficar com 75, aqui com 25. Dou ok, ela também altera. Vou dar um Ctrl Z para ele desfazer, outro Ctrl Z. Diferente do Word, o WordPad não tem as opções de deixar a imagem no fundo do texto. No caso, eu consegui colocar a imagem aqui no meio e não dar esse espaço aqui, ela ficar por trás, ou posicionar ele melhor aqui e deixar as linhas aqui do lado. O WordPad não tem essa opção. Então, o trabalho com a imagem dele é realmente bem básico. Você também tem uma outra opção que pode ser interessante para alguns, que é o desenho do Paint. Ele vai abrir uma tela do Paintbrush. Você pode ter toda a utilização que a gente demonstrou no Paintbrush e fazer qualquer desenho, qualquer trabalho. Clicou em salvar, fechou. Já está aqui a imagem. Está um pouco deslocada, mas aí agora apareceu. Deixa eu reduzir o zoom para a gente visualizar. E a imagem que foi desenhada no Paint veio para cá. Nós temos aqui nas opções de inserir ainda data e hora. Ele simplesmente tem alguns formatos disponíveis de data e hora já digitados. É só selecionar, dar OK, ele já vai preencher. Ou dar 2 cliques, ele também já vai colocar aqui o formato escolhido de data e hora. A opção que eu pulei aqui, vou selecionar esse parágrafo, essa opção de espaçamento de linha aqui, é a mesma opção que a gente usou aqui na configuração de parágrafo. Ele vai determinar o espaço entre as linhas, caso você queira dar um espaçamento maior ou menor, né? Isso a gente usa em alguns trabalhos quando você tem que fazer, por exemplo, uma citação. Então você acaba reduzindo o espaçamento entre as linhas, como está aqui. Aí você reduz um pouco o tamanho da fonte, joga ele aqui para alinhar à direita, por exemplo. Alinhar à direita, eu vou tirar esse recuo inicial e vou puxar toda a base dele, de baixo aqui no quadrado para cá, 4 centímetros, se eu não me engano. E você acaba aqui fazendo uma citação, ou até alinhado à esquerda ou justificado, geralmente justificado. Mas aí você pode usar esse espaçamento de linhas para isso. Ele vai trabalhar em cima de todo aquele bloco de texto entre um enter e outro, que é o que ele considera um parágrafo. Da mesma forma, as listas, né? Caso a gente clique aqui para inserir uma lista, eu vou clicar aqui no parágrafo. Cliquei no início do parágrafo, ou no meio dele, vou inserir a lista. Ele trabalha com o bloco de texto, entre um enter e o outro, ele considera um parágrafo. Então, se eu chegar aqui no meio
der um Enter, ele cria um novo item da lista com base que eu já estou numa lista e estou dando aqui um Enter, né? Com base nos blocos de texto que eu estou separando, ele vai criando novos itens. Se eu pego aqui, por exemplo, o que eu criei no Lorem Ipsum, selecionar todos, até aqui, e disser que aqui é uma lista, como eles já estão todos ali com Enters, né? Já foi entre cada frase dessa já houve um Enter, a ocorrência de um Enter, ele já coloca tudo como lista. E eu posso aqui, nessa seta, alterar o tipo da lista. Eu posso dizer que ela é numérica, ele só vai, lógico, agir como ele age sobre um bloco de texto, ele vai agir somente em cima do texto que ele está parado ou que ele esteja selecionado. Se eu quiser fazer mais de um bloco, eu posso selecionar e eu cliquei, então retirei a lista. Vou botar de volta, ele seguiu o anterior. Precisei fazer uma pausa aqui, houve interrupção. Continuando, você vê que o tipo da lista, ele sempre segue a anterior. Então aqui, se eu der um Enter para digitar um novo item, ele vai seguir o tipo numérico. Para que eu consiga inserir um novo item, eu vou selecionar, né, e colocar um outro tipo. Então posso colocar aqui no formato alfabético, posso mudar aqui novamente para letras maiúsculas ou para o formato de numeral romano minúsculo ou maiúsculo também, e isso fica à escolha. E nós temos aqui o recuo, que na lista ele serve para fazer como se fosse uma sublista. Então como é que isso funcionaria? Deixa eu vir aqui separar essa lista. Quando você dá, no final, vou apagar esse último aqui. Quando você chega ao final de uma lista, né, que você deu o Enter, ele abre um outro item. Se não tiver mais item na lista, só dá mais um Enter e ele retorna ao parágrafo normal. Eu vou separar aqui uma lista. E nós vamos trabalhar aqui com o recuo. Então, esse aqui, nós digamos que eu vou fazer uma lista de coisas que tem numa casa. Então, posso dizer aqui que na cozinha eu tenho fogão, geladeira. Na sala eu tenho uma TV, um sofá. Mas aí assim, a lista ficou como se fosse uma única lista. E na verdade aqui eu tenho uma lista dentro de outra. Então, para identificar, nós chegamos aqui, ó, o que pertence à cozinha, eu coloco um recuo. Então ele dá uma identificada que essa lista de dentro aqui que está mais à direita, essa lista mais à direita pertence à lista acima dela. E aqui o recuo também. Uma forma de se diferenciar ainda mais, que o Word do pacote do Office completo faz automático, é quando você provoca o recuo, você altera o tipo da lista. Então isso faz que tenha realmente uma quebra e demonstra que aqui fora, nesse alinhamento à esquerda, esses pontinhos aqui, você tem um tipo de lista e aqui dentro você tem outra. Poderia... Aqui ele já não pegou, ele não tem essa inteligência aqui de continuar essa lista aqui. Eu teria que ter feito essa configuração antes. Vamos fazer ela aqui, ó, voltar tudo. Então, selecionar, separar aqui de novo. E eu vou colocar toda essa lista como numérica. Os subitens eu vou dizer que eles são alfabéticos minúsculos. E aqui eu passo o recuo. Mesmo assim, você vê que o WordPad não consegue fazer esse gerenciamento aqui do numérico e continuar a sequência. Quando a gente vê no Word a parte de listas, você vai ver que ele mantém essa sequência na lista ordenada. Então, a única forma da gente fazer no WordPad seria sendo a primeira lista não ordenada e a sublista ordenada. Então, você pode, aí você consegue
fazer essa forma. O ideal é que as sublistas sejam sempre iguais, né? Aqui ele já continuou. Interessante. Vamos assim, pronto. Então você tem a diferenciação da lista e das sublistas que compõem cada item dessa lista. Dentro da lista você ainda pode também fazer formatações de texto. Então, digamos que mesmo nessa lista aqui, esse item aqui seja super importante. Então, posso colocar ele em negrito. Esse outro aqui seja um termo técnico que eu quero destacar, que é um termo técnico, eu posso colocar em itálico. Ou alguma outra forma de realce, eu posso sublinhar ele. Vai aparecer uma linha ali abaixo. Também posso dizer, né, em alguns casos, quando você trabalha com ISO, com alguns padrões, os termos que são corrigidos de uma versão do documento para outra não são apagados, né? Eles têm que ser apenas notificados que estavam errados e que foram substituídos. Então, a gente poderia dizer aqui assim, eu vou copiar essa palavra, Ctrl C, Ctrl V, vou separar, essa palavra estava digitada errado, tinha esquecido o I. Então eu posso um taxado que ele chama, ele vai colocar esse corte no meio, e logo após já está a correção, se subentende que ali estava errado e foi corrigido. O subscrito e sobrescrito, que geralmente a gente faz, por exemplo, com números, né? 2 elevado a 2. Então aqui eu posso 2, vou colocar o 2 e 2, vou selecionar e colocar o sobrescrito, ou eu posso clicar no sobrescrito antes de digitar. Esse é o sobre. Se eu continuar aqui digitando, ele vai continuar no modo sobrescrito. Eu vou vir para cá, que ele voltou para o modo normal, e vou clicar no sub, e aqui eu tenho o sub. Desmarca para poder digitar normalmente. Você pode alterar a cor de um texto, vou segurar o Ctrl e aproximar, fica mais fácil vocês verem. Vamos lá para cima que a letra é mais forte, fica mais fácil de visualizar. Vou selecionar só a primeira palavra, aqui nós temos a cor do texto. Se eu clicar nela, ele vai aplicar a cor que está nessa barrinha aqui embaixo, no caso está o preto padrão, não vai ter alteração, mas eu posso clicar na seta e selecionar uma cor. E vou selecionar outra parte do texto. Aqui da mesma forma, é o realce do texto, a cor que está por trás dele. Clicando aqui, ele vai para a cor que está aqui nessa barrinha. Posso clicar na seta e selecionar uma cor específica. Vou selecionar aqui, só para demonstrar que se eu clicar apenas no meio aqui, agora ele vai colocar de vermelho, que é o que está ali, e aqui de verde no fundo, que é o que já está ali. E no trabalho com cores, quando eu trabalho com a cor do texto, eu posso escolher outras cores. No realce, ele só tem essas padrões, não tem a opção de mais cores. Na cor da letra, ele tem aqui mais cores, e você consegue definir cores personalizadas e passar a escolher uma cor que não tenha por padrão ali na tabela. E aqui no realce você só tem as cores que já estão disponíveis. Temos um último item aqui que não é tão utilizado, mas pode vir a servir, que é a parte de inserir objeto. Deixei por último porque ele realmente é pouco utilizado, mas você pode clicar em inserir objeto e escolher um tipo de documento e anexá-lo. Então posso, por exemplo, dizer que eu quero um PDF, escolher um dos PDFs das nossas aulas aqui, acho que no geral, conceitos, aqui no material nós temos um PDF, vou abrir, ele abriu o PDF em si, eu vou finalizar, mas aqui ele deixou um quadrado, deixa eu ver se eu consigo, coloquei esse fundo aqui só para destacar um pouco, porque ele não coloca nenhuma imagem, ele permite que eu redimensione, e quando eu clico, 2 cliques nele, ele abre aquele documento. Não é muito utilizado, mas é bom que vocês conheçam que tem. Com tudo digitado, né, todo o seu texto digitado e estilizado,
chega a hora de você vir salvar o seu arquivo. Você clicar aqui em cima, salvar, ele já vai para a tela de salvamento, né, onde você selecionar a pasta onde você quer salvar. E aqui você pode escolher o tipo do documento. Aqui é o nome, ele já está com o nome documento por padrão, mas eu posso botar aqui aula de WordPad. O pad é com P maiúsculo mesmo. E aqui embaixo eu tenho os formatos. Então eu tenho o formato RTF, que é o padrão do WordPad. E você também pode salvar nessa nova versão do WordPad em DocX, que já é o formato do Word, então o Word não vai ter problemas para ler. Em ODT, que é o formato do OpenOffice ou do LibreOffice, que a gente vai ver algum deles aqui. É um formato aberto, um formato mais utilizado na parte do Linux, que às vezes dá alguns problemas para ser lido no Word. Quando você salva em ODT, algumas coisas no Word não ficam idênticas, pelo menos quando sai do LibreOffice para o Word. Pode ser que saindo do WordPad para o Word a compatibilidade seja 100%. Em documento TXT, se eu salvar em TXT, a gente vai perder toda a configuração de formato, né? Porque o TXT em si ele não suporta os formatos. E temos o TXT formato MS-DOS e o TXT formato Unicode, que são alguns códigos que são inseridos ali durante o texto para identificar quebra de linha, para identificar algumas outras coisas. Eu vou salvar no padrão dele RTF. Se eu clicar em salvar de novo, ele só vai salvar em cima do mesmo documento. Caso eu queira salvar duas vezes, por exemplo, em dois formatos diferentes, eu tenho que vir em arquivo e salvar como. E a partir daqui eu posso novamente alterar. Vou salvar em TXT. Ele vai me avisar aqui, ó, que você está prestes a salvar o documento em formato somente texto, o que removerá toda a formatação. E pergunta se você quer ou não fazer isso. Eu vou dizer que sim. Vou minimizar e vou abrir o formato texto. E você vê que ele não tem nenhuma formatação aqui. Foi aquilo que a gente tinha falado na aula de bloco de notas, que o bloco de notas é um formato de texto, né, texto puro, que a gente chama de texto sem formatação. E nós temos aqui uma última opção, que pode ser interessante para alguns de vocês, como eu já vi alguns vídeos, o pessoal ensinando a formatar isso aqui na regra da ABNT, que a gente pode fazer também depois, que seria vir aqui em arquivo, configuração de página, e aqui você pode dizer o formato do papel, né, se é A4, se é carta. Geralmente utilizamos A4, que é aquela que vem do ofício. Se você quer ele em paisagem ou retrato, que é a orientação, a posição da folha. E aqui as margens à esquerda e à direita em milímetros. Se eu não me engano, na configuração da ABNT, são 3 centímetros à esquerda, que daria 30 milímetros, e 2 centímetros à direita, que daria 20 milímetros. Também são 3 centímetros superior e 2 centímetros inferior. Depois eu confirmo direitinho e a gente faz uma aula formatação da ABNT no WordPad. Aqui você tem a fonte de seleção automática, mas aqui é para a questão da impressora, caso ela não consiga imprimir naquela fonte, é só deixar a seleção automática mesmo, para ele respeitar o que está no documento. Se você quer que ele imprima o número de páginas, sim ou não, né? Não tem a opção que a gente tem no Word, por exemplo, de dizer só quero o número de páginas a partir da página número tal. Aqui não tem, ou tem a página ou não tem. Então vou dar OK com o número de páginas. Vou em arquivo, imprimir. Vocês já me viram imprimir aqui nessa impressora do Microsoft Print para PDF. Vou salvar como teste 1. E vou novamente em imprimir na mesma impressora. Desculpa. Antes vamos cancelar aqui. Vamos configurar a página e retirar o imprimir número de páginas. E agora sim, vamos imprimir novamente no Print PDF. E colocar como teste 2. Isso vai me gerar um documento PDF. Algumas opções que você tem aqui dentro do imprimir. Primeiro você tem aqui o visualizar a impressão, que ele vai permitir que você visualize como está a impressão.
Você pode impressão rápida, ele vai mandar para a sua impressora padrão, sem lhe perguntar nada, ou imprimir, que é a mesma coisa de clicar aqui ou aqui, que ele vai abrir essas opções. Nessas opções você vai ter sua lista de impressoras, aqui eu tenho várias. Você tem a seleção do que é que você quer imprimir, então você ou imprime tudo, ou você pode dizer um intervalo de páginas, se eu quero imprimir a página 1 e a 2, então ele vai imprimir a 1 e a 2. E a quantidade de cópias, caso você queira imprimir mais de uma cópia, ele vai respeitar aqui. Posso botar aqui, por exemplo, eu quero imprimir a página 1 5 vezes. Como é uma impressora PDF, ela não suporta o número de cópias. Se eu colocasse uma outra impressora, ela habilita, porque ela vai imprimir aquele documento repetidas vezes. A impressora PDF ela não vai aceitar, porque ela não iria gerar uma sequência de 5 documentos de uma página. Agora eu vou fechar e vamos abrir o PDF 1 e vamos abrir o PDF 2 e vamos ver o final das páginas. Página 1. Deixa eu Ctrl, vou rolar a bolinha do mouse para reduzir o tamanho. Nós temos aqui o final da primeira página, temos aqui o final da segunda, e ele tem a numeração aqui, tá vendo? Em cada página ele tem a sua numeração. E no teste 2, que é o mesmo documento, ele não vai ter mais a numeração. Chegou ao final da página, ele vai para a próxima. Essa foi nossa aula de hoje, foi o básico do WordPad, mas dá para vocês usarem todos os recursos dele. E em breve entraremos no pacote do Office, que permite uma customização muito maior, com mais detalhes, com estruturas mais complexas. Espero que tenham gostado. Dúvidas podem colocar nos comentários, qualquer coisa se for necessário eu farei outros vídeos. Se gostaram, se lhe ajudou, não esquece de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal. Até a próxima e sigam lá no Instagram.